Olá, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé, seja muito bem-vindo à TV Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas a gente disponibilizou uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. Nosso tema para a conversa hoje é saúde mental. E nossa convidada, a gente tem o prazer de receber, que é a Lorene Gualda, que já esteve aqui conosco outras vezes, que é psicanalista e musicista, portanto faz parte aí também desse universo que a Casa de Vovó Dedé constrói. Lorene, obrigado por estar aqui mais uma vez conversando com a gente sobre saúde mental. Saúde mental tem um certo modismo no assunto, mas isso não é errado. O errado é sair da moda, porque esse assunto é para ser discutido sempre, principalmente em tempos de competição, de busca por objetos e dinheiro, e competição de sucesso, sem se falar, claro, da pandemia. Então, imenso prazer recebê-la. Prazer estar aqui de volta, né? Eu acho que a gente nunca vai esgotar esse tema, né, de saúde mental. Não vai esgotar porque surgem novas necessidades, novos problemas e a humanidade tem que ir se conhecendo e entendendo, é um processo contínuo. Talvez até colocar isso no aspecto de humanidade seja querer demais, né? Que um dia haja uma adoração global em que as pessoas saibam se identificar os próprios problemas, saber como se posicionar diante das próprias necessidades. Mas, enfim, a gente está aqui para tentar promover algum conhecimento. A gente conversou outras vezes de pandemia sobre expectativas do que ia acontecer, tinha sempre muitas especulações do que ia acontecer no geral com as pessoas. E veio uma primeira onda, terminou a primeira onda, veio uma segunda, há uma perspectiva de fim da pandemia em 2022. Sei que é difícil olhar para um todo, mas com base naquela fração de pessoas que você atende, com base na fração de pessoas com que você conversa profissionalmente, etc., o que você entende qual processo é que você entende que está acontecendo, que a gente já esperava que tivesse ou não, enfim, como é que você enxerga esse todo depois desses 2 anos trágicos e preocupantes? Uhum. Então, tem muita coisa acontecendo, né, em vários âmbitos, eu acho que tanto do ponto de vista político, econômico, social e do ponto de vista de sofrimento também. Quando a gente fala em saúde, né, a gente fala também em sofrimento. E as formas, é interessante a gente pensar que as formas tanto de constituição subjetiva quanto as formas de sofrimento, elas estão ligadas diretamente ao tempo, né, ao espírito do tempo, de cada época, né. E nessa época de uma crise de saúde que a gente está tendo aí mundial, nós estamos vendo novas formas de sofrimento humano também, né. Nós psicanalistas, a gente tem aí se havido aí com novas formas de sofrimento, novas formações sintomáticas que a gente chama. Nós temos aí praticamente uma questão até, acho que vou ousar chamar aqui de epidemia dessa questão da ansiedade. E eu tenho tido contato diretamente com o público mais jovem, sabe, também, de adolescentes, e como eu acho que é uma faixa etária que está especialmente mais vulnerável, porque eles estão aí nesse momento de transição, né, desde da infância para a fase adulta, e eu acredito que a gente pode ver bem neles essas novas manifestações sintomáticas, então ansiedade, sintomas no corpo, fenômenos psicossomáticos, queixas de automutilação, tentativa de suicídio, depressão. Então, assim, tem sido bem preocupante. Bom, você fez um recorte aí sobre adolescência e juventude, e eu ia lhe perguntar se era mito ou verdade um crescimento exponencial de depressão e ansiedade. Mas a minha pergunta é mais no geral, né? Isso é perceptível mesmo? Sim, é perceptível, é visível. Realmente tem acontecido, né? Essas manifestações de ansiedade, depressão. Claro que cada um vai manifestar de uma forma peculiar, né? Diferente, de acordo com a sua história, né? Com a sua forma. Mas sim, tem havido as formas infelizmente, também automedicação, né? A gente tem visto também o aumento do uso de substâncias psicoativas, drogas, ou mesmo drogas lícitas, né? Álcool, cigarro também. Que não deixa de ser, talvez, uma forma, né, das pessoas lidarem com essa angústia que tem advido dessas incertezas, desses tempos que a gente está vivendo, né? Incerteza quanto à estabilidade de um emprego, incerteza financeira, insegurança alimentar, tem uma parcela aí da população que tem,
tem visto o seu poder aquisitivo sofrendo essas perdas e isso também influencia diretamente na saúde mental. Então, sim. O perfil de gente que procurava você antes da pandemia e o perfil de gente que procura hoje, mudou? Não. Eu acredito que talvez a gente tenha tido mais essa consciência de procurar o profissional, que talvez antes a gente ficasse, a população de forma geral ficasse numa perspectiva de não... A gente tem toda uma questão de defesas, né? Até a gente perceber que existe um problema e perceber a necessidade de procurar um profissional, uma ajuda profissional. Tem um lapso aí, tem uma distância. Mas eu acho que a gente tem falado mais sobre isso, então por isso que eu acho importante que a gente ocupe esses espaços, por exemplo, aqui, né? E nunca é demais falar sobre saúde mental, porque a gente tem que sempre trazer à tona isso, a gente precisa falar sobre, precisa conscientizar da importância, por exemplo, de procurar o profissional quanto antes. Mas eu acho que as pessoas têm procurado mais, sim. Então tem menos resistência. Sim, menos resistência, talvez. E os assuntos continuam mais ou menos os mesmos, porque talvez as dores, no fundo, acabem se manifestando de uma forma mais igual. Eu posso dizer isso? Ou não? Não sei se é igual. Não sei se é igual. Assim, eu acho que o que tem acontecido, né, do nível mundial, a gente tem várias crises, mas cada um vai significar essas crises de uma forma muito diferente. As sociedades, assim, diferem nos seus problemas. Eu tive recentemente em Portugal e percebi que, assim, não vi festa, continua sem ter, mas as pessoas na rua não é tão comum o uso de máscara. Então, não por uma questão de transgressão, mas porque lá existe uma certa maturidade um pouco maior do que já está passando. Digamos, são fases distintas, imagino eu. Então, a pergunta que eu lhe faço é: sociedades distintas encaram esses problemas de forma distinta? Com certeza, né? Porque eu acho que a nossa forma de sofrimento, né, como eu estava falando, tem muito a ver, né, com o contexto que a gente está inserido, né? Até uma população, eu vou pegar aqui em Fortaleza, a população periférica, né, que mora fazendo esse recorte social que está ali na periferia, tem um sofrimento diferente de uma população mais de classe média, né? Então, realmente, as questões são diferentes. Por mais que eu, por exemplo, pegue um recorte de adolescência, adolescente de lá, adolescente de uma classe média, vamos pegar o recorte de ansiedade, as manifestações vão ser diferentes. Eu não vou lhe pedir 10 dicas, você pode ficar tranquila, mas eu vou lhe perguntar, eu vou antes explicar o porquê da pergunta. Eu vi uma vez um psicólogo, na verdade, doutor em psicologia, dizer que diante da incompreensão de alguns fatos, diante da incompreensão de algumas reações, que a pessoa buscasse não julgar. Não julgar o que deve fazer, não se julgar, talvez seja muito difícil, principalmente para o adolescente, entender essas questões, aquele ponto de perigo em que mais um passo ultrapassa uma linha tênue de autocuidado. Mas, enfim, existe uma forma assim da pessoa perceber o momento ideal de procurar ajuda? Eu acho importante a gente pensar, não sei se existe, né, exatamente um momento, mas assim, se você tem necessidade, se você sente, né, que precisa, que seria importante ter uma ajuda. Agora, do ponto de vista mais técnico, científico, né, quando esses sintomas estão atrapalhando, né, o andamento natural da vida, né, suas experiências de vida, trabalhar, estudar, amar, se relacionar. Então, quando está muito comprometido, isso também é o termômetro, parâmetro de cada um, né? Então, tem gente que já tem, né, uma maior capacidade de resiliência, tem gente que já se sente mais fragilizado em torno de alguma circunstância. Então, acho que só vai, né? Não precisa pensar muito, é o momento e tudo. Análise como outras questões, né, na vida, é uma experiência. O psicólogo, o psicanalista ficou mais visível para a sociedade? Eu acredito que sim. Mudou essa relação sociedade e alguém que eu procuro para poder dizer minhas questões? Sim, eu acredito que sim. E lógico que a gente está aí numa sociedade que acredito que a gente expõe, né, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo essa relação, né, do que a gente expõe, do que a gente esconde, isso está muito interessante. Acho que do ponto de vista imaginário das redes sociais, o que a gente está
expondo ali, né, aquilo ali de certa forma diz de alguma verdade de si ou é, né, uma outra questão, mas acho que sempre teve muito imaginário, muita fantasia em torno da figura do psicanalista, né, que é essa pessoa que recebe todos os meus segredos. pelos meus segredos e é um silêncio bem pago, acho que era o Nelson Rodrigues que falava isso, o silêncio mais caro. Que figura é essa, né, que eu vou... Tem toda uma lógica, né, que Michel Foucault falava a lógica do confessionário, né, eu vou confessar o meu sofrimento, o meu adoecer, mas aí Freud, né, veio dizer do potencial catártico, né, dessa fala, desse talking cure, né, que a gente pode falar aí, para a figura do psicanalista, que isso tem todo um efeito no sujeito que pode falar e pode se ouvir, então eu acho que a gente está revisitando esse lugar, né? Para que serve um psicanalista, para que serve essa fala para uma pessoa que vai me escutar, mas não é qualquer escuta, não é a escuta de um amigo, é uma escuta diferente. E ali eu vou ter a possibilidade de me ouvir e a partir daí reconstruir minha narrativa. E sim, eu estou aqui, né? Tem um psicanalista aqui conversando contigo, então acho que isso diz muito também, né? Do lugar do psicanalista no social. A minha experiência própria, eu tive uma ajuda durante 1 ano e pouco. Foi até uma meta que eu me impus e um tempo que eu também me impus. E a minha experiência foi extremamente positiva. E isso que você falou de se ouvir que é o grande barato e aqui às vezes é difícil você passar para alguém essa experiência, porque esse processo de autoconstrução, essa forma de você se refazer a partir daquilo que você diz, é muito interessante, muito rico, só que você só percebe depois. Ao longo do processo não dá para perceber. Né? E algumas situações de embaraço, algumas situações desafiadoras, elas não se repetem com uma regularidade que você quer. Então, se eu quero resolver uma questão e ela só surge para mim 1 ano depois, e eu reajo de forma mais positiva, mais madura, é que eu vou perceber que aquele processo teve um amadurecimento positivo, né? É difícil de explicar, mas existe. Eu quero te perguntar sobre os atendimentos online, o que já se sabe, né? Tanto a questão da medicina como esse atendimento psicológico, eles no começo tinham ali uma resistência, tinha uma coisa de mercado, tinha uma dúvida, será que pode, será que não pode, até que ponto é prejudicial? Teve toda uma discussão social, sem o devido aprofundamento, que é claro que isso é feito mais na academia entre vocês, mas a sociedade acabou reverberando esse debate. E aí que eu pergunto para você, o que já se sabe, o que avançou nesse atendimento online? Eu acho que essa modalidade realmente veio agora, que surgiu, né? Não que surgiu, já havia, mas agora surgiu assim de uma forma, é uma necessidade. Em algum momento a gente precisou, né? Foi uma questão de saúde pública, a gente precisou transferir os atendimentos presenciais para remoto. Mas isso já havia, né? Nós, psicanalistas, a gente já trabalhava com essa possibilidade de atendimento por ligação, né? Atendimento por videochamada. Sempre foi uma possibilidade para a gente, mas eu acho que agora a gente está ressignificando isso, né? Enquanto sociedade, a gente agora vai trabalhar dessas duas formas. Eu acho que vai seguir híbrido, né? Tanto o ensino, a educação, atendimentos, acho que várias áreas, né? Vão seguir por aí. E a gente vai se adaptando, a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Do ponto de vista do atendimento clínico, é tranquilo, né? Que a gente pensa aí em questões, a gente trabalha com a questão da transferência. Então, se você já tem um paciente que você já acompanha, você já tem esse laço transferencial estabelecido com ele, já tem uma relação de confiança, é tranquilo, e mesmo para o recebimento de novos pacientes, que eu acho que talvez a nossa preocupação maior fosse nesse aspecto, né, de um novo paciente que vai se estabelecer essa relação transferencial com ele, como é que vai ser isso no online, porque o virtual, acontece também, mas não deixa de ter essa perda do corpo real do psicanalista, né? Que tem um efeito. Né? Então tem uma importância aí. Né? Tem, sim, tem uma importância, mas também não precisamos supervalorizar, sabe, isso. É uma questão, é uma importância, tem um lugar, mas também não é algo assim imprescindível, sabe? Eu acho que dá para a gente ir se adaptando. Eu percebo que, eu não lembro como é que está a questão legal, eu não sei se legalmente já não havia empecilho, eu acompanhei mais a questão do atendimento médico, que eu não sei se está na mesma legislação,
mas foi uma dificuldade para que isso se tornasse legalmente factível. De vocês, na parte de vocês, não tem nenhum impedimento legal e já acontecia, né? Já acontecia, já é bem tranquilo. A gente só teve que fazer uma atualização cadastral junto ao nosso Conselho Federal, que isso, aspectos burocráticos, né? Mas eu acho que para a nossa realidade já era mais... Mas não há algum tipo de acompanhamento do Conselho? Ou ele Sim. só quer saber quem é que pratica? Sim, o Conselho quer saber quem é que está praticando e está sempre, né, se colocando no sentido de elaborar novas cartilhas para... como é que vai ser, orientações para psicólogos que vão fazer esse atendimento online, né? Então está sempre junto. Como são questões assim novas, então eu acredito que o Conselho também tem pensado isso junto com a gente está construindo, assim, uma cartilha de resolução para atendimentos online. Vamos pensar assim no mínimo de coletividade, de normas coletivas que a gente pode aplicar aos psicólogos, né? Então, eu acho que isso também a gente ainda está em construção de uma possível normalização, digamos assim, né? De resoluções possíveis à prática comum, né, de todos os psicólogos. Mas aqui, eu já estou falando aqui enquanto psicólogo, enquanto psicanalista, já vai tendo essa diferenciação, sabe? O Conselho Federal ele vai estar normatizando e fiscalizando o exercício dos psicólogos, né? Mas aí a psicanálise já é um outro lugar, já é um outro discurso, um outro recorte. E que isso para a gente já é bem tranquilo, a gente não trabalha muito com essa perspectiva, né, de orientação, fiscalização, já é um outro lugar, mas entendo a importância, né, do Conselho enquanto esse órgão regulador, e que sim, ele tem pensado junto, ativamente, acho que a categoria dos psicólogos também tem ativamente pensado junto e construído coletivamente como é que vai ser esse nosso novo modo de atuação daqui para frente, né, que eu acredito que a gente tem vivido mudanças que acho que a gente ainda está no olho, né, do furacão, a gente ainda está dentro disso, não tem como muito pensar, fazer esse afastamento para pensar criticamente, mas eu acho que tem muita coisa que a gente está atravessando e que vai mudar e vai continuar mudando ainda por um tempo, sabe? O híbrido, eu acredito que seja muito normalizado, mais normalizado, em diversos segmentos, diversas Sim. atuações. A escola, para mim, é muito claro. Cursos, de forma geral, muito claro, né? Eu acho que foi na faculdade de jornalismo, eu fiz cadeiras online, uma experiência excelente, já era, né? Porque vem mais da sua necessidade, da sua força, da forma como você encara, do que efetivamente um professor que vai lhe convencer que você tem que aprender. Isso não é mais tempo de pensar assim, né? Agora, o que eu lhe pergunto é o seguinte, esse hibridismo na psicanálise, quando se olha para o mundo, ele tem alguma sociedade muito mais avançada, isso já era natural em algum canto, tem como a gente fazer essa comparação? Para saber em que momento é que a gente está, ou veio tudo junto com a necessidade da pandemia? Eu acho que por mais que houvesse, como já havia, né, tanto para a gente, eu acredito que em outras culturas, também em outros locais, a gente está ressignificando isso, né? Porque em algum momento, por exemplo, né, quando começou, a pandemia veio mesmo, a gente teve que ir, né? Não teve muita essa escolha, por exemplo, que a gente teve em um outro momento, né? A possibilidade de escolher junto com o paciente como é que você quer ser acompanhado. E de repente chegou a pandemia, né? Algo de ordem mundial, que chegou e disse, agora vocês não podem estar juntos no mesmo espaço físico. Isso vai ter que ser repensado, né? Então, por exemplo, não sei, a clínica com as crianças, né? Que é uma coisa mais delicada do ponto de vista da nossa presença do analista ali. Foi uma coisa que a gente teve que realmente repensar. Aí foi repensado, né? Não tem como eu te falar assim, isso que a gente fez enquanto nós psicanalistas, acho que cada um foi junto aí na sua clínica, com seus pacientes, com seus analisantes, revendo esses pactos, como é que vai ser, refazendo esses pactos, novos pactos, para definir como é que vai ser esse acompanhamento daqui para frente, né? Mas, né, eu acho... E a gente tem compartilhado, o que a gente tem feito agora é compartilhado entre nós, né? Cada um compartilha suas experiências, né? Nós, psicanalistas, nos locais onde a gente faz parte, né, das instituições, das associações. Então, agora a gente tem compartilhado, trocado experiências. Eu acho que é a nossa forma de fazer andar, de construir coisas novas. A gente, e aí a gente se junta, faz nosso seminário, grupo de estudo, faz supervisão, faz análise e conversa. E aí, como é que está sendo? Como é que você vê esse atendimento daqui para frente? Com as crianças, deu certo, não deu? E atendimento com bebês? E aí, então acho que a gente está repensando, está reconstruindo e é importante que a gente
compartilhe também como é que está sendo a experiência de cada um, né? Para que eu acho que a partir daí a gente vive e a gente troca essa experiência, aí eu acho que a partir daí surge algo novo, né? A gente constrói. Quando a gente falou sobre depressão, eu não reparei se você tinha colocado a depressão e a ansiedade numa mesma resposta, numa mesma análise do jovem e do adolescente. Então, é o mesmo, digamos, a mesma visão e a mesma resposta para esses dois problemas. Mas tem um maior do que o outro? Eu acho que, digamos assim, o sintoma mais visível, assim, a capa, digamos assim, é a ansiedade, né? Que eu acho que também tem muita gente... eu acho que a gente está colocando muita coisa dentro da conta da ansiedade, né? Mas aí depois, quando a gente vai investigar, tem outras questões, né? E não raro surge uma depressão, por exemplo, de base, né? Pois eu jurava que a depressão era um problema maior e mais visível de capa. Não, eu acho que hoje em dia a gente tem visto e tem falado mais sobre ansiedade, né? Eu acho que o que está aí na crista da onda é essa questão da ansiedade mesmo. E lembrando assim que a ansiedade em si não é uma patologia, né? Ela é uma resposta natural do organismo. Agora, em que momento ela virou uma patologia, um demônio, né? Um mal-estar do século? Na cabeça de um leigo como eu, a depressão é sempre um problema, principalmente de forma repetitiva. A ansiedade, nem tanto. Eu estou correto de alguma forma? Porque me parece que a ansiedade pode ser um momento pontual de quem vai fazer Enem, um momento pontual de quem perdeu o emprego, um momento pontual, e até essas somas dessas pontualidades não necessariamente caracterizam um problema de saúde muito preocupante. Já a depressão, no meu ponto de vista, parece ser, mas sou um ignorante no assunto. Tem algum sentido no que eu estou dizendo? Eu entendo, só que eu tenho pensado também, né, por exemplo, quando a gente fala de clínica com adolescência, né, de como assim a vivência da adolescência hoje em dia, para eles faz muito sentido a questão da ansiedade. Como eu estava falando antes, a ansiedade em si não é uma patologia, né, é uma resposta natural do organismo a situações de estresse, de medo, né. Só que em algum momento, por exemplo, os adolescentes hoje em dia têm vivido ansiedade em forma de crises de pânico, de fobias, de crises de automutilação, assim, é uma angústia que toma conta ali, e a expressão disso é uma ansiedade generalizada, né? E aí vem essas nomenclaturas, né, que é mais a área da psiquiatria que gosta de diagnósticos, né, transtorno de ansiedade generalizada, crises de fobia, ataques de pânico, automutilação, que realmente é isso que está chegando na clínica, por exemplo, com os adolescentes. Quando um artista ou um desportista famoso expõe um caso assim de não vou competir porque em prol da minha saúde mental, ou um influencer diz que teve depressão, que está lutando contra a depressão, o que é que vem à cabeça assim, de você, de quem estuda o caso? Isso mais contribui ou menos ou mais atrapalha? Olha, eu acho, enquanto profissional de saúde, eu acho que a gente sempre tem que estar atento, né? A gente tem que pensar sobre. Que não seja só num momento de competição, num momento, né? E que a gente tem vivido tempos de incerteza, tempos de crise, né? Então é natural que a gente também responda em forma, né, de crises. Crises acontecem e em alguns momentos essas crises formam um adoecimento mais sério, mais delicado. E que talvez a gente esteja numa sociedade que não queira, né, falar muito sobre adoecimento, sobre sofrimento, mas eu que estou aqui do lado, né, que recebe, assim, as pessoas têm sofrido, sabe? Então, até que ponto, que modos de vida a gente tem cultivado, né? A gente tem cultuado esses modos que a gente tinha feito até então, antes da pandemia, que as pessoas gostam de chamar desse normal, vamos voltar a um novo normal. Será que estava normal mesmo, né? Assim, o que é normal? Normal são essas novas formas de adoecimento, as pessoas estão sofrendo, estão com patologias sérias, graves, sabe, que trazem realmente um enrijecimento do modo de vida, uma cristalização mesmo,
que aí diz de um sofrimento que te impede de ter experiência de vida, né? Novas experiências de vida. Então, isso tudo é muito sério, sabe? Eu acho que a gente tem que falar sobre. Eu gosto quando um atleta chega e fala isso em termos midiáticos, assim, e abre isso, que aí a gente pode novamente refletir sobre, né? Olha como é importante, né? Imagina, né, um atleta que está ali o tempo todo lidando com uma pressão, né? O corpo dele é um instrumento de trabalho dele. Eu imagino que sejam muitas demandas que ele tem que dar conta, e eu imagino que o tratamento, o cuidado com o subjetivo deveria ser desde sempre. Até aqui os nossos profissionais de saúde, né, que a gente tem falado muito sobre saúde mental dos profissionais da saúde, que estão ali na frente, na linha de frente, desde que começou a pandemia, Covid. Mas, assim, desde sempre a gente devia estar atento à saúde mental dos trabalhadores da saúde, né, dos médicos, enfermeiros, do assistente social, do técnico de enfermagem. Desde sempre era para a gente estar cuidando dessa saúde mental, porque não dá para a gente falar só de saúde sem falar de saúde mental. Precisou chegar a uma... Precisou, né, acontecer uma crise mundial para a gente trazer à tona de novo, mas assim, que a gente continue falando de saúde mental. Na melhor das hipóteses, a gente vai continuar falando, porque a gente está sofrendo e a gente tem que descobrir juntos como é que a gente vai não deixar de sofrer, porque o sofrer faz parte da vida, mas que a gente consiga construir formas de estar no mundo que sejam menos sofridas, menos adoecedoras. Governos vão ter obrigatoriamente que olhar mais para essa questão? A gente está, por exemplo, tendo que olhar mais do ponto de vista coletivo. Os governos não adianta assim, vacinar uma parte da população, não vacinar todo mundo. Né? Então, assim, a gente, de certa forma, os governos estão se vendo e tem que pensar agora, repensar o que é o coletivo. Né? Se antes eu pensava muito do ponto de vista individual, agora eu vou ter que pensar do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista da saúde, o que é saúde, né? Prevenção, saúde mental. Sim, os governantes vão ter que, não tem como, né? A gente já está vendo isso acontecer. E, inclusive, em termos de estrutura para atingir mais gente, né? De que tipo de profissional, né, contratar, que tipo de estudos, que tipo de cuidado, né, a gente vai oferecer. Para saber que tipo de cuidado e estratégias, a gente precisa de estudos, e para ter estudo a gente precisa de profissionais que estejam fazendo pesquisa, estudando, trabalhando, né? Então, contratar profissionais, que área. Se você não tem um bom diagnóstico do problema, você não consegue ter um bom planejamento das respostas ao problema. E o Brasil tem um sério problema histórico de planejamento, né? Então, é um imenso desafio que a gente não sabe muito bem por onde é que esse país vai andar. Não é fácil. E começa tudo lá no banquinho da faculdade, na pesquisa. Ah, sim. Com certeza, né? A gente está vendo agora mais do que nunca, né? A importância da pesquisa científica, do método científico, dos profissionais que se dedicam à pesquisa, né? Mais do que nunca a gente precisa deles, né? Vacina, por exemplo, né? É uma coisa tão importante, não é simples, não se desenvolve assim da noite para o dia. A gente precisou de uma série de profissionais, de estudos, né? Como é que a gente vai levar a vacina até a população? Tudo isso. Eu me coloco no lugar do profissional de saúde que vê alguém dizendo que não quer se vacinar por questões ideológicas ou questões de, enfim... O próprio profissional da medicina, né, que não quer se vacinar. Isso é difícil, isso é bastante difícil. Bom, acho que vocês, quem trabalha com saúde, agora se deparou com uma imensa realidade desfavorável, inclusive, que é tentar convencer o outro de que precisa cuidar da saúde. Eu não sei se isso já era assim ou se isso se agravou assim, né? Talvez algumas populações, alguns recortes fossem mais resistentes, mas agora os motivos parecem ser mais graves, né? E eu não sei como é que vocês vão enfrentar isso. E até você falando agora, eu pensei na importância também da subjetividade, porque não adianta só, né, por exemplo, o governo chegar e falar, não, agora tem um decreto, para você entrar nos estabelecimentos você precisa estar vacinado. Tá, isso do ponto de vista, né, político, jurídico, funciona. Mas do ponto de vista subjetivo, tem gente que não acredita na vacina, né? Então, olha aí como é que as coisas são. Né? Como é que a gente tem um profissional da saúde que não acredita na eficácia da vacina? O que é isso? Isso é subjetividade, né? Isso é... A gente tem que... Não adianta só, né, os outros aspectos, né? A saúde também vai muito além, tem o aspecto emocional, tem o aspecto subjetivo, afetivo, que a gente é atravessado por tudo isso, né? Tá. Dentro do seu rol de conhecimento, que tipo de abordagem você acha que vai ser mais necessário para gente que gosta da profissão e que, de repente,
quer seguir o caminho, o que precisa para fazer parte desse mundo, olhando para um país de futuro, olhando para um mundo diferente, olhando para um excesso de digitalização, não sei se é excessivo, mas às vezes sim, novos perigos na rede, novos perigos, novas preocupações, vícios novos, enfim. Qual é o futuro aí desse profissional que quer cuidar da saúde mental dos outros? A gente sempre fala de desejo, né? Tem que ter o desejo de estar ali, de fazer, de trabalhar com aquilo, de fazer acontecer. Mas, lógico, as condições básicas é o próprio profissional já procurar fazer seu processo de análise pessoal desde sempre, né? A gente que trabalha com saúde mental, logicamente é meio clichê, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Então, faz parte do processo de formação, por exemplo, do psicanalista. A gente tem que fazer análise pessoal, supervisão e estudos, né? É o tripé aí que o Lacan já dizia, né? O Lacan que é pós-freudiano. Então, tem que fazer essa formação, né? Esse tripé básico, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Aí, do ponto de vista, né? Tem as graduações em psicologia, do ponto de vista da psicologia, tem a graduação em psicologia, mas tem que haver o desejo, né? Antes de tudo, tem que ter o desejo. O desejo tem a ver com amor, né? O amor tem a ver com o trabalho. Então, assim, amar e fazer, né? E ter esse desejo de fazer acontecer. Tá bom. O que mais que a gente tem para conversar para poder encerrar essa conversa? O que você quer dizer? O que a gente pode mais elucidar aí, na sua opinião? Então, eu acho que eu tenho pensado muito sobre isso, né? Dessas mudanças que a gente está atravessando. Eu acho que Acho que é importante a gente ir com calma, não acelerar tantas coisas. Eu acho que a gente tem acelerado muito alguns processos e a gente lembrar que nós somos humanos. E enquanto humanos, nós não somos máquinas. A gente não funciona assim, ligado na tomada, com o tempo cronometrado, ajustado. As coisas são um pouco de outra ordem. Então, acho que é importante a gente lembrar, a gente é humano. Mas assim, eu entendo o que você diz agora. E às vezes parece que não depende tanto da gente. Por exemplo, a gente foi atropelado com a pandemia. A gente vive um país complexo. Pode ser culpa nossa indiretamente, mas diretamente não de cada um. Então isso consumia muito brasileiro. Aí veio uma pandemia, você não acha que vai piorar, vem uma pandemia. Aí a pandemia parece passar e já é uma iminência de uma guerra aí envolvendo... Então, a gente está no meio, né? O Brasil está no meio aqui, a não ser que vão pelo outro lado, mas Europa e, enfim, não depende da gente, às vezes, ter essa calma, essa paciência que o meu querido amigo falou, de não julgar, de aguardar e de esperar. Tem processos mundiais que atropelam o cidadão e o brasileiro é, antes de tudo, um forte, né? Aumentando aqui de Nordeste. Mas, historicamente, não sempre foi assim. Agora eu lembro de outra entrevista que uma repórter perguntou mas o Brasil é um país complexo, você está vindo investir aqui, aí ele disse assim, era um italiano, eu acho, disse, não, mas eu acho que vocês já precificaram as tragédias de vocês. Então, a gente está acostumado com esse movimento, né? Forte. Historicamente, né? Ser atropelado pela natureza, por um vírus, por guerra, isso faz parte da história da humanidade. Sempre foi assim. Tem coisa mais humana do que ser atropelado por essas questões que fogem ao nosso controle. E sempre vai haver questões que fogem ao nosso controle. Então, acho que isso é lembrar de que a gente é humano, que a gente não está no controle. Vai vir um vírus, de repente, vai mudar nosso modo de vida. E a gente vai bater ele de frente ou a gente vai, vamos repensar, vamos parar, repensar, porque a gente vai ter que construir outra coisa, um outro caminho, um outro momento, uma outra forma de estar no mundo. Talvez o nosso desafio da nossa geração seja esse, enfrentar essa pandemia, esse vírus que chegou aí e mudou. Não chega avisando, só chegou e já é uma realidade. Eu lembro quando a gente imaginava que a pandemia duraria 15 dias. Naquela câmera ali, se você quiser dizer alguma coisa para finalizar, você fica à vontade. Eu queria agradecer de novo o convite, é ótimo estar aqui com você, né? Falar sobre saúde mental, a gente precisa que a gente continue falando, que é uma forma da gente se ouvir também e poder reconstruir e construir coletivamente formas de vida mais saudáveis, mais tranquilas, e se a gente precisar de ajuda, que a gente tenha a humildade, né? E tenha a vontade de querer mudar e procurar ajuda.
Lorraine, muito obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição disponível para você. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.